Amém, queridos? Boa noite. Paz seja convosco. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Como vocês sabem, nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo, sim? Glória a Deus. Glória, meu filho. Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Ficou faltando eu comentar sobre dois dons do Espírito Santo e que bom que ficaram exatamente esses dois: variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos lá, versículo 8, vamos repetir apenas os dons, tá bom? Diga comigo: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé sobrenatural ou fé extraordinária. Vamos lá, diga, fé extraordinária. Por que que a gente faz essa distinção? Porque tem a fé comum, a fé para a salvação, e existe essa fé que é um dom. Ele não é nada normal, é como se fosse um touro desgovernado. Ele chega para resolver problemas absolutamente impossíveis. Então essa fé sobrenatural, ela chega no momento e depois ela sai. Então, o dom da fé, diga comigo: dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, e agora sim, variedade de línguas e interpretação de línguas. Muito bem. Agora eu vou ler só o versículo 11 e aí a gente começa. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-as particularmente a cada um como ele quer. Repita comigo: distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então, quem distribui o Espírito Santo, ou melhor, o dom do Espírito Santo é quem? Vocês não fizeram... como é que é? Para fazer... O Enem. Vocês não fizeram o Enem, interpretação de texto. Eu vou ler de novo e vou perguntar. Faz de conta que vocês estão no Enem, ok? Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo-a particularmente a cada um como quer. Talvez o texto não ajude muito, né, irmão? Mas eu vou ajudar vocês. Quem é que distribui os dons como ele mesmo quer? O Espírito Santo, nota 10 no Enem. Vocês vão para a faculdade. Então, o mesmo Espírito é que opera todas estas coisas, ou seja, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, dons de milagres, dons de cura, profecia, variedade de língua, interpretação de língua. É um só Espírito que opera todas essas coisas e ele distribui como ele mesmo quer para cada um. Ok? Agora, o que é que a gente aprende? Que aquilo que Deus faz, olha para mim, diga: eu estou aqui. Isso aí. Não deixa o cão roubar. Olha bem, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele faz com cooperação nossa. Deus não faz nada sozinho. Ele precisa de cooperação. Por isso que nós somos chamados nas Escrituras de cooperadores de Deus. Por quê? Nós cooperamos, é cooperar juntos. Deus não faz só. Na verdade, o John Wesley fala que ele aprendeu, ele percebeu nas Escrituras ou na experiência própria que Deus não faz nada na terra se não tiver quem interceda. De modo que, se nós estamos nos queixando de alguma coisa, é porque não estamos orando. Porque Deus se move quando nós nos movemos. Quem chama Deus somos nós. Amém, gente? Então, é o Espírito Santo que distribui os dons como Ele mesmo quer? Sim, mas qual é a minha parte nisso? O versículo capítulo 14 diz: procure com zelo os dons espirituais. Deseje, é o sentido dessa palavra. Deseje os dons espirituais. Qual é o dom espiritual que você deseja?
Eu quero o dom de discernimento de espírito, que é para mim saber se aquela pessoa é safada ou não. Não, isso aí é espírito crítico. Isso aí não é dom do Espírito Santo, ok? Rapaz, eu olhei para ela, eu já vi. Não, isso não é dom do Espírito Santo, certo? É mais parecido com o cão, porque o cão que faz assim. Isso não é discernimento de espírito. Nós já falamos sobre discernimento de espírito no culto passado. Está lá no YouTube, se você quiser ver. Mas discernimento de espírito é essa beleza, esse dom incrível de você perceber o mundo espiritual se movendo. Você percebe, sabe por dentro. Tem algumas formas. Você vê, ou você ouve, ou você percebe. Simples assim. Então, é o discernimento de espírito. Então, existem alguns dons, está lá, nós já falamos, mas a pergunta é, qual deles você deseja? Qual é o que você está buscando? Ou você acha que é possível ser crente sem fluir nos dons do Espírito? O que eu te digo é que a Bíblia fala que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Eu digo que sou filho de Deus, mas eu ignoro o Espírito Santo. Você está numa situação complicada. Porque o que caracteriza um filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Você é salvo pelo Espírito Santo. Você nasce de novo pelo Espírito Santo. Você se mantém crente pelo Espírito Santo. Você faz a vontade de Deus pelo Espírito Santo. Você faz a obra de Deus pelo Espírito Santo. E você vai para o céu porque o Espírito Santo vai te entregar. Sem o Espírito Santo, a igreja deixa de ser igreja. O que torna a igreja igreja é se ela é guiada pelo Espírito Santo. De modo que, se nós pretendemos ser crentes secos dos dons espirituais, nós estamos numa situação difícil. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nós não seremos esposos normais. Você não será uma esposa normal. Você não será uma mãe normal, um pai normal. Não será. Veja que hoje as pessoas querem educar os seus filhos consultando especialista formado em Harvard. Se foi formado em Harvard, o que ele diz é lei. E o Espírito Santo que mora em você? Ele é o quê? Ele não foi formado em Harvard. Mas foi ele que Deus disse que deveria guiar você. Vós tendes a unção do Santo e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque ele vos ensinará. Pergunta, quem de vocês está sendo ensinado por Deus? Ensinado. Isaías 50, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz, porque o Senhor me deu a língua do erudito, para que eu saiba o que falar. Qual a palavra que vai levantar o abatido? Porque o Senhor que desperta os meus ouvidos, Ele me faz me assentar como uma criança que se assenta para aprender. Olha que lindo. O que é isso que Deus está dizendo? Eu quero te ensinar. Agora imagine aquela criança do colegial, aquela criança que vai para a sala de aula, a mochilinha, a fardinha, toda bebezinha, calçado e vestido para ir para o colégio. O Senhor diz, pois é, você é como aquilo sentado na minha mesa e eu vou te ensinar o dever de casa. Eu vou despertar o teu ouvido. Eu vou te dar uma língua que é uma língua do erudito. Quantos gostariam de ter a língua do erudito? Essa língua é que nós vamos falar, a língua, a linguagem espiritual da oração, a oração em línguas, a linguagem do erudito. É uma linguagem que vai te dar acesso a segredos de Deus, mistérios de Deus. O teu espírito, ele entende de coisas de homens, mas o Espírito de Deus entende das coisas de Deus. Ele perscruta as profundezas de Deus e a Bíblia diz que Deus quer revelá-las àqueles que o amam. A pergunta é, nós amamos a Deus? Porque Ele quer revelar para aquele que ama a Deus.
Então, o que eu estou dizendo para você é que não dá para ser crente sem ser cheio do Espírito Santo, sem fluir nos dons espirituais. Veja, nós somos TGF, a TGF é uma igreja pentecostal. Olha aí que benção. Nós somos a igreja pentecostal. Agora, o que é o pentecostal que não flui nos dons? É só um nome? Qual a graça que tem? Qual a diferença que tem entre nós e um presbiteriano, um batista? Eles acreditam que os dons espirituais ficaram lá para os apóstolos, não é para os nossos dias. Aí nós discordamos, dizendo, negativo, os dons do Espírito Santo é por nosso dia. Tá, mas nós não vivemos os dons, qual a diferença? É só para dizer que é uma doutrina, que é um ensino, eu concordo com essa verdade, eu concordo, mas está vivendo ela? O Espírito Santo está apagado na minha vida ou ele está aceso? Porque a Bíblia diz que nós podemos apagar. Mas, em contrapartida, Paulo fala a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Se eu sou capaz de apagar o dom, também sou capaz de ativar. E é por isso que eu estou te falando sobre essas coisas. Porque não faz sentido nós sermos igrejas de Deus sem ser cheio do Espírito Santo. Não faz sentido você ser esposa e não ser uma esposa cheia do Espírito Santo. Não faz sentido você ser uma mãe e não ser uma mãe cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O que é uma mulher sábia? É a que fez doutorado em Harvard? Não. Não é. Você vai ter muitas mulheres com PhDs, pós-PhD, se é que existe. E não tem um filho, não tem um marido, não tem uma casa, não tem um lar, não construiu nada disso. Ela simplesmente construiu cultura e educação e pronto. Ela não sabe como é que se constrói um lar. Então, quem é a mulher sábia que a Bíblia fala, que edifica um lar? É uma mulher cheia do Espírito Santo. É uma mulher que vai saber o que falar, vai saber o que dizer, vai saber como agir, como resolver. Sabedoria que vem do Espírito Santo, não vem do especialista A, nem do especialista B. Eu assisti um filme, parece muito com as meninas de hoje. As meninas de hoje, elas colocam ruído branco para botar o menino para dormir, né? Bota, é isso, ruído branco, né? Bota lá. Para botar a criança para dormir. E precisa ensinar para a criança autonomia. Então, tranca ela no quarto escuro, e vai para o quarto dela dormir e deixa a criança berrar até que ela se canse para parar. Aí no filme a mãe estava fazendo isso. E ela dizia assim, eu estudei isso. É assim que funciona. Aí veio um avô visitar, antigão, daquele que anda de pé descalço, que toma banho no açude. Aí está na cidade grande e a menina consultando os especialistas. Como é que cria uma criança? Aí quando a criança chora de madrugada, ele saiu do seu quarto e foi dormir no sofá do lado da criança. Aí quando a criança calava a boca, a mãe dizia, está vendo? Não disse? Só que era a criança no braço do vô. Não era ruído branco. Aí o avô colocou o sofá do lado do berço e dormiu lá. De madrugada, o menino começou a escalar o berço. Aí o avô jogou uma almofada para ele cair. E o menino caiu em cima da almofada e pulou em cima da cama do vô, do sofá do vô. O vô viu os primeiros passos que ele deu. O vô viu quando ele pulou do berço. O vô viu, não era o chiado branco, não era o especialista que nunca criou ninguém e que está dizendo como é que cria. Pergunto para você, você vai querer criar o seu filho com um especialista ou com o especialista que o Senhor mandou morar dentro de você? Vós tendes a unção do Santo. Quem sabe como é que cria filho é o Espírito Santo. Como sabe, quem sabe como a esposa deve ser, o Espírito Santo sabe. Como o marido deve ser, o Espírito Santo sabe. Como um filho deve ser, o Espírito Santo sabe. Se você for cheio do Espírito Santo, você não será um tolo, porque a sabedoria do Altíssimo habita dentro de você.
Agora, se os nossos ouvidos estão surdos, se os nossos olhos estão cegos para não ver, para não discernir, nós que somos bobos, para não dizer outra palavra pior. Amém, gente? Então, eu imagino que a maioria de vocês que estão aqui sabe o que é oração em línguas. Sim ou não? Quem não sabe? Todos, ninguém, estão com vergonha? Seja sem vergonha agora. Quem não sabe o que é oração em línguas? Vocês sabem o que é oração em línguas? Já viram alguém orando em línguas? Muito bem, vocês têm uma interação incrível. Deus abençoe a sua família. Então, vamos partir dos pressupostos que todos vocês sabem o que é oração em línguas, o que é língua estranha, portanto, sabe do que eu estou falando. Se não sabe, continue vindo para a igreja, faça a classe dos novos e vá começando a sua trajetória cristã. Então, existem 3 tipos distintos da manifestação do falar em línguas no Novo Testamento. Primeiro é o que a gente chama de oração em línguas mesmo. É uma língua estranha. Essa língua é o que a Bíblia chama de língua dos anjos. A Bíblia Sagrada diz que quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos no reino de Deus. Ok? Todo reino tem uma língua. Nós falamos português por causa de quê? Questão do Enem, ok? Nós falamos português por causa de quê? Vocês não foram para o colégio, sem vergonha vocês. Por que nós falamos português? Nós somos colonizados, não foi? Glória a Deus. Por quem? Por Portugal. Qual era a língua que Portugal falava? Português. Consequentemente, qual é a língua que nós vamos falar? Português, porque Portugal nos colonizou. Muito bem? Agora, quando você é introduzido no reino de Deus, qual língua que você fala? A língua do reino. O reino de Deus tem uma linguagem, tem uma fala. Jesus disse: todo aquele que crê em mim, estes sinais seguirão. Porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Então, uma das promessas de que Jesus falou que aconteceria, que se cumpriria na vida daquele que cresce nele, que se tornasse discípulo dele, é que ele falaria uma língua nova. Então, essa é a oração em línguas, ok? É uma língua espiritual, é uma língua dos anjos, é uma língua que é falada no céu. Muito provavelmente, olha, veja aqui que interessante. Uma vez, eu estava ouvindo uma africana, passando esses vídeos da internet, e ela estava cantando uma música. Quando ela estava cantando a música, eu disse: isso não é um dialeto. Ela está cantando em línguas. Dito e feito, eu fui atrás do áudio, e de fato, era um momento de oração, e ela estava fluindo em línguas estranhas. Por que eu identifiquei? Porque a língua dos anjos ela é diferente. De modo que quando você chegar no céu, vocês acham que eles vão estar falando português? Eles vão estar falando inglês? Vão não, lindão. Eles vão estar falando uma língua do céu. Qual é a beleza? Você vai saber o que eles estão dizendo. Por quê? Porque você fala a mesma língua. Você fala a mesma língua, filho. Nós estamos aqui na terra ensaiando. Então eu posso chegar alguém lá no céu que só sei falar John Churrai, John Churren. Ou eu posso chegar lá fluindo na língua do céu, porque eu pratiquei muito aqui. O apóstolo Paulo disse: eu falo em língua mais do que todos vós. Falando com a igreja de Corinto. Então Paulo praticava a oração em línguas. Então, há 3 tipos. O primeiro tipo é oração em línguas, que é essa língua que você fala com Deus. A Bíblia diz que é falar em mistérios. Falar em mistérios com Deus, a sua mente fica infrutífera enquanto você ora em línguas. Você não entende com a cabeça o que é que você está dizendo. E a Bíblia fala: você está falando mistérios. O que é que eu estou falando? Não sei. Então, geralmente, quando você vai orar em português, e está tudo bem orar em português, está tudo certo,
mas tem limitações. Você tem preconceitos, você tem mágoas, você tem ressentimento, você tem um monte de treco na alma que atrapalha a sua oração. Imagine Deus mandando você orar por uma pessoa que te persegue, que te faz mal. Talvez a oração fosse mais ou menos assim: ô Senhor, que haja uma troca de tiro nessa noite entre a polícia e os bandidos. E quem sabe uma bala perdida ache. Mas sim, eu estou só dando uma sugestão. Não é? O Senhor disse para orar pelo meu inimigo. Pois bem, estou orando. Sua oração está cheia de ressentimento, né? Cheia de vingança. Mas agora imagina só se fosse oração em línguas. De repente o Espírito te pegou e você começou a orar em línguas, intercedendo por aquela pessoa. As palavras que vão sair é outro nível, amigo. De repente é Deus derramando graça sobre aquela criatura. Agora, escute o que eu vou lhe dizer, preste atenção. O diabo, ele é um imitador de Deus, certo? Ele é um falsário. Você sabe que hoje está cada vez mais difícil você distinguir o que é um produto de qualidade e um produto de imitação. É ou não é? A imitação está ficando tão boa que está difícil você distinguir o que é original e o que é falso. Muito difícil. Hoje o negócio está complicado. Não é? Mas por que eu ia dizer isso, Jesus? Agora me ajuda, Mônica. O diabo é um falsário, né? Sim, me lembrei. Meu irmão foi orar para expulsar um demônio. Quando chegou na casa, não quiseram que ele entrasse. Não, que crente não entra aqui. E a mulher possessa lá, botando o maior boneco dentro de casa. Mas alguém tinha chamado, a pessoa que chamou foi lá e autorizou. Quando ele entrou, a mulher estava orando em língua. A mulher possessa estava orando em línguas. Mas o Senhor deu ele a entender o que é que ela estava falando. Isso é discernimento de espírito, ok? É o dom do discernimento de espírito em operação. E o que aquela mulher estava dizendo? Lançando palavras de maldição repetidamente sobre aquela família. Olha que interessante. Assim como você ora a língua dos anjos, o inferno também tem um tipo de língua estranha, só que a língua que ele ora é de amaldiçoar, não de abençoar. Fala mistérios que está no coração do cão, não mistérios que está no coração de Deus. Você percebe? O diabo sempre vai arranjar um jeito de imitar. E as pessoas que não vão ter entendimento, está vendo? É por isso que eu não oro em língua, sei lá. Não. Jesus falou em Lucas capítulo 11, dizendo assim: se você pedir peixe para o seu filho, ele não vai te dar uma serpente. Se você me pedir, eu te dou o Espírito Santo. O que é que Deus está dizendo? Não tenha medo. Se você é meu, não vai fluir fogo estranho dentro de você. É o Espírito de Deus que vai fluir dentro de você. Glória a Deus. Então, o Senhor nos deu a oração em línguas para nós falarmos mistérios com Deus. Amém? Falar mistérios com Deus. Então, você vai entrar no mistério com Deus quando você ora em línguas. Qual é o outro tipo de oração? A variedade de línguas. A variedade de línguas, ela é uma língua estranha, mas qual é a diferença? É que ela é uma língua para interpretação. Nós estamos reunidos aqui em oração, nós estamos num culto. De repente, uma pessoa começa a fluir num tipo de oração em línguas. Quem tem discernimento de espírito sabe, isso é língua para interpretação. Eu já falo para o Ministério de Louvor: baixa, silencia, fica só baixinho, deixa a irmã orar em línguas, ou o irmão orar em línguas. E ela ora, e aquela língua que ela fala é diferente daquela habitual que nós oramos em comunhão com Deus, que é o primeiro caso. A oração em línguas, para falarmos para Deus, é de um jeito. A oração em língua, variedade de línguas para a interpretação, é de outra forma. O Espírito se move, e quando ele se move, precisa ter uma pessoa que também tem a interpretação para poder dizer o que é que Deus está dizendo para a igreja. E nesse caso, a Bíblia diz, tem valor igual a uma profecia. A língua estranha que eu falo, ninguém entende, mas a variedade de línguas, com a interpretação, ela é entendida. Amém? Vale dizer que a interpretação de línguas não é como acontece com o inglês, com o espanhol. Fala para me interpretar.
Não é assim. A pessoa fala e Deus faz entender o que é que ela está dizendo. Não é interpretação. Assim, interpretação que eu estou dizendo assim, uma tradução, pronto, é isso. Não é tradução, é interpretação. O Espírito Santo fala por meio da outra pessoa e você sabe o que é que ela está dizendo. Como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. É o dom em operação, ok? Está claro isso? Então, oração em língua, variedade de línguas. E tem o outro tipo, que é língua como sinal para o incrédulo. O que é isso? Língua estranha também. Então, Deus transmite uma mensagem ao incrédulo por meio da oração em línguas. Exemplo, dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que os crentes estavam reunidos na igreja, tinha em torno de 120 pessoas. Me parece que o culto de oração durou 10 dias. Jesus, quando subiu ao céu, ele disse para os seus discípulos, não se ausentem de Jerusalém, porque eu estou subindo ao Pai e eu vou derramar a promessa do Espírito Santo. 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. O que é que a gente imagina? Que a igreja ficou em Jerusalém por 10 dias orando. Mas no final de 10 dias, só restaram 120. E o restante? Foi para casa. Não vem não. Não perseveraram em oração. Mas os 120 que ficaram ali, a Bíblia diz que eles estavam no 10º dia, sentados, reunidos, orando, e de repente ouviu um barulho, um vento. E a Bíblia diz que ele era impetuoso. Então não era um vento, uma brisa mansa, ele era impetuoso, se ouvia o seu barulho. Quando os crentes olharam um para a cabeça dos outros, havia uma espécie de língua de fogo repartidos na cabeça de cada um. 120 línguas de fogo na cabeça daqueles crentes. E eles começaram a orar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E aquilo foi ficando tão forte, o volume foi aumentando, que as pessoas que estavam passando na rua disseram, o que é isso? Que movimento é esse? Que barulho é esse? Que zoeira é essa? E a Bíblia fala que tinha 17 nações naquele dia em Jerusalém. E eles começaram a ouvir e entender o que era que os discípulos estavam falando. E eles estavam magnificando a Deus, glorificando a Deus. A oração. Percebe? Agora, qual é o mistério? O mistério é como é que eu falo e 17 nações entendem o que eu estou dizendo. Você entende o que é a língua como sinal para o incrédulo? Isso é um sinal, porque o incrédulo vai dizer, isso não é possível. Onde foi que você estudou aramaico? Eu não sei uma vírgula de aramaico. E como que você fala aramaico? Não estou falando aramaico. Eu estou orando em línguas. Mas eu estou entendendo, nós somos 17 nações e todos nós estamos entendendo o que vocês estão dizendo. Como que isso é possível? Aí a pergunta é, e você está vendo um sinal de Deus e mesmo com isso não vai se converter? Essa é a questão. Porque ela é um sinal para o incrédulo. Deus está usando aquilo para quebrar um coração duro, feito marreta, feito pedra. Você compreende isso? Então, a língua estranha, ela é dada primeiro ao crente para edificação pessoal, segundo, para a edificação da igreja, quando acontece a variação de línguas, e para sinal para o incrédulo, quando um idioma desconhecido é falado. Agora, o mistério do sinal para o incrédulo é que pode acontecer um milagre, tanto você falar numa língua que você não sabe, como você falar em português e a pessoa entender na língua dela. Portanto, o mistério está em quem ouve, não em quem fala. Compreende a loucura? Então, olha que dom extraordinário. E isso tudo é Deus querendo alcançar uma pessoa. Olha que lindo. E isso é feito por meio dos dons do Espírito Santo, esse dom sinal de Deus para uma pessoa incrédula. Isso acontece demais. Acontece demais. Que lindo. E o meu desejo é que cada um de vocês desfrutem disso. Tenham essa experiência de viver essas coisas lindas de Deus, que você vê nas páginas da Bíblia, mas não se encerrou nas páginas da Bíblia. Deus quer que a gente viva isso. Glória a Deus. Então, isso é variedade de línguas
Oração em língua, variedade de línguas e língua como sinal para o incrédulo. Então, deixa eu ler aqui um texto sagrado de Coríntios 14, versículo 1 a 5, para a gente pontuar algumas coisas, já a gente encerra. Coríntios 14, a Bíblia diz: siga o amor, procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Está claro essa parte que nós precisamos buscar? Sim ou não, gente? Se eu não buscar, se eu não desejar, vem? Não. Eu não quero. Eu não faço caso. Não vai desfrutar. Mas Deus deu? Sim. Imagine só o que Jesus falou. Se o teu filho te pedir sanduíche, o que é que você dá? Sanduíche. Se teu filho te pedir um almoço, você dá um almoço. Ele disse, mas se você me pedir, eu dou o Espírito Santo. Eu sou o Pai Celeste. Eu penso que o que Deus está dizendo é, cara, o que eu tenho para te dar, ninguém pode. Agora, imagine se você soubesse que se você for cheio do Espírito Santo, você vai se tornar uma espécie de Salomão aqui na terra. Hoje o pessoal está se matando para estudar provérbios para aprender como é que fica rico. Só o que tem são pessoas da área de negócios estudando Eclesiastes e provérbios para descobrir estratégias do grande Salomão, o mais sábio que já pisou essa terra. O que ele falou sobre como é que fica rico? O pessoal está fazendo isso. Entretanto, Jesus disse, aqui está quem é maior que Salomão. E ele disse, eu quero compartilhar o meu espírito contigo. E eu estou dizendo, eu não quero. Não faço caso. Isso é bom? É idiotice. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos, ele se tornou 10 vezes mais sábios do que todos os seus colegas na corte da Babilônia. Pergunta para mim, por quê? Por que que esses garotos, crentes, eram mais sábios 10 vezes do que o mais sábio? A Bíblia diz que eles oravam. Daniel tinha o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Esses meninos estavam fluindo no dom do Espírito Santo. Garotos! A Bíblia diz para os jovens, entrega teu caminho ao Senhor, enquanto você é jovem. Antes que venham os maus dias, nos quais você não terá contentamento. Quando é que a gente tem que entregar nosso caminho ao Senhor? Quando você é jovem. Não é quando você é velho. É quando você é jovem. Porque aí você tem uma chance de construir uma coisa grande. Fluindo com o Espírito Santo. Daniel, 10 vezes mais sábio. Passaram reinos e reinos. E nenhum rei que chegava queria ficar sem Daniel na equipe. Por quê? Quem salvou o Egito e o mundo da época? Um garotinho chamado José. Porque o rei olhou e disse, vejo em você o Espírito do Deus vivo. Por que Daniel era especial? Por que José era especial? Por que Sansão tinha uma força descomunal? Porque a Bíblia dizia, vindo o Espírito sobre Sansão, ele despedaçou o leão. Vindo o Espírito sobre Sansão, com uma queixada de jumento, ele arrebentou um exército. Força descomunal. Quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele arrancou os portões do inimigo e colocou sobre as montanhas. Fluindo com o Espírito. É idiotice nós ignorarmos o Espírito Santo. É idiotíssimo nós
preferirmos uma vida natural do que conhecer intimamente esse doce Espírito, que a Bíblia diz, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nos ama de tal maneira, quer ter tanto comunhão conosco, que dói dentro dele de tanto ciúme que ele tem. Que coisa linda. Então esse texto sagrado diz para nós seguirmos o amor e procurar com zelo. Guarda essa palavra, diga comigo, zelo. Busque com zelo os dons espirituais. O que é com zelo? Fala sobre dedicação, fala sobre a forma como você vai buscar os dons. Não é de qualquer jeito. É um zelo profundo, é uma reverência profunda, é um desejo sincero e verdadeiro. Busque com zelo os dons espirituais, porque o Senhor quer dar. É Ele que distribui, mas eu posso desejar e pedir. Então a Bíblia diz para desejar os dons espirituais com zelo, e ele dá uma dica dizendo, principalmente o de profetizar, porque Paulo está pensando aqui no bem-estar da igreja. Pastorzão, eu quero que a igreja amadureça, e o dom de profetizar, todas as vezes que o Espírito Santo está fluindo no dom profético, a igreja vai ser edificada. A igreja vai ser consolada e a igreja vai ser exortada. Deus vai mexer em coisas que estão secretas, coisas que estão amarrando, coisas que estão derrubando, coisas que estão ferindo. O espírito profético vai no nervo. Paulo disse, rapaz, se eu vou dar uma dica, queira ser profeta. Flui nesse dom. Aí ele diz, porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito ele fala mistérios com Deus, mas o que profetiza fala aos homens. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Fale comigo, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O que é edificar? É construir. Então imagina que Deus está construindo uma coisa dentro de você. Como é que Ele constrói? Por meio da oração em línguas. Certo? A Bíblia Sagrada fala para nós orarmos sem cessar, para nós orarmos incessantemente e para esse fim vigiando. Olha isso, orar incessantemente. Agora a pergunta é, como é que você ora incessantemente? Como é que você ora sem parar? Você não tem que trabalhar? Você não tem que levar o menino para o colégio? Você não tem que fazer as coisas? Como é que ora sem cessar? Mas a Bíblia não disse para fazer? Foi. E mais ele disse, vigie. Com esse objetivo, de não parar. E aí, eu estava contando para os irmãos sobre as pessoas que nos influenciaram sobre o entendimento da oração em línguas. O irmão Kenneth Reagan foi um que me influenciou bastante. O irmão Kenneth Reagan praticou muito a oração em línguas, hora após hora. O irmão Dave Robson, outro americano, os dois já estão mortos. E no Brasil, Luciano Subirá, graças a meu bom Deus, está vivo, fluindo em Deus aí. No início da igreja, 15 anos atrás, eu estava tendo contato com esse livro, já conhecia, mas nunca tinha entrado nesse livro, que é Andar no Espírito, Andar no Poder, do Dave Robson. E nesse livro, Dave Robson conta a experiência dele com a oração em línguas. Dave Robson teve uma revelação de Deus acerca do seu ministério, que ele seria missionário, aliás, evangelista. Amanheceu o dia, chegou para a esposa e falou, filha, Deus falou comigo sobre eu ser evangelista. E eu vou sair do trabalho. Eu vou entrar no ministério, vou ver o ministério. Você está comigo? A mulher mais doida do que ele? Tô. Aí ele foi no trabalho, pediu as contas. E ele disse, e agora, eu vou fazer o quê?
lá na cultura dos Estados Unidos, o evangelista ele usa espaço da igreja para fazer os cultos, chamar as pessoas, ali tem cura, tem pregação, tem tudo, as pessoas se convertem, e depois ele vai embora, vai para outra igreja, está compreendendo? Só que se ele não é conhecido, quem é que vai dar a igreja para ele? E aí ele ficou, agora eu vou fazer o quê? Aí ele pensou, para que Deus não pense que eu sou vagabundo, eu vou orar. O tempo que eu passava no trabalho, agora eu vou passar orando. Aí arranjou lá como se fosse um subsolo da igreja, de uma igreja lá de um amigo, e foi orar lá. Aí disse, vou começar hoje. Aí disse que tinha uma fábrica que apitava, 8 horas ele entrava. Chegava meio-dia, apitava, ele dava ali um descanso, aí voltava de novo. Aí disse que ele começou, mas o primeiro dia, 15 minutos de oração, ele já tinha orado por tudo. Já tinha orado pelos missionários na África, na Índia, no Japão, até a TGF, acho que eles tinham orado acerca. E aí ele, brincando, disse que até as baratas que passavam, ele já tinha amaldiçoado tudo, dentro dos 15 minutos. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar mais? Eu vou orar 8 horas, 15 minutos eu já resolvi tudo. E aí foi quando ele teve uma ideia. Rapaz, eu vou orar em línguas. Vou orar em línguas. Não sei mais o que dizer. Aí ele começou. Orando em línguas de manhã, de tarde e de noite. E aí, aliás, de manhã e de tarde. Aí os colegas sabiam, alguém começou a descobrir, cadê o fulano? Está orando lá. E sabia que ele estava orando em língua. Aí começaram a tirar onda, né? O que é que tu está sentindo? O que é que sei o quê? E ele dizendo, rapaz, até agora só saliva seca na minha boca, queixo doendo, essas coisas. E fala que ele orava de joelho, né? Porque ele era pentecostal, e pentecostal ora de joelho. Então era 8 horas de joelho, orando em línguas. E o pessoal perguntando, o que é que tu está sentindo? Nada. Só isso mesmo. Não senti mais nada, nem arrepio, nem nada. Passaram-se 3 meses. O cara da igreja foi lá falar com ele e disse, macho, estamos recebendo aí um pregador da nossa denominação, ele está passando por aqui, vai ministrar num culto à tarde aqui, e a gente está sem gente para encher a igreja. Vamos lá. Pelo menos para a gente formar número, né? Para não ficar feio. O cara, pregador importante, a igreja seca, fica feio. Aí ele pensou assim, eu acho que Deus não vai reclamar se eu for, né? Senhor, beijo para tu, eu vou ali para o culto do irmão, tá bom? Foi para o culto. Quando chegou lá no culto, sentou e disse que o pregador estava começando a falar, serviram um cafezinho, negócio chique. O que você quer, chá ou café? Cappuccino, né? Ele disse, rapaz, que coisa boa, isso aqui eu nunca vi isso em igreja nenhuma. Negócio chique. Mas aí o pregador, ele era daqueles bem monótonos, que o pessoal dormia, tipo eu. E aí disse que o rapaz lia o sermão, né? Pelo menos isso, eu só leio algumas frases. Mas ele lia tudo. E aí o povo, meio aquela coisa mole, não sei o quê. Aí, de repente, ele percebe um raio-x nos olhos dele, assim. E no raio-x ele estava vendo um joelho, uma perna de uma pessoa, da mulher que estava do lado. E começou a descrever os problemas que tinha naquele joelho. Disse, ó, tem tal coisa no seu joelho, não sei o quê. E ela disse, tem, foi isso que o médico falou. E aí ele foi falando e falando que estava vendo, e a mulher confirmando, é isso mesmo, é desse jeito. Aí ele perguntou, a senhora permite que eu ore pela senhora? Aí ela disse, pode orar. Aí disse que, na cabeça do tradicional, para orar, era tipo assim, quando tu for orar de noite, né? Aí tu lembra de mim nas vossas orações, mas na cabeça do pentecostal é diferente. Pode orar por mim. Aí ele pulou no chão, e aos berros, em nome de Jesus, pegou a perna da mulher. Aí nisso aquela confusão, aquela zoadeira medonha, porque pentecostal é barulhento, né? O pobre do pregador se desconcentrou, se desequilibrou, mandou alguém, vai resolver aquela bagunça, mas disse que o cara chegou tarde porque a perna da mulher já estava crescendo. E aí a mulher começou a celebrar a Deus no meio da congregação, e toda a igreja conhecia a história da mulher e sabia da cura maravilhosa que tinha acontecido. E aí ela disse uma coisa, ele orou por mim, vai orar por você também. Aí a igreja começou a se mover, orar por mim, orar por mim. E daqui a pouco foram chamar os outros e a confusão foi grande naquela noite, naquele dia, né?
Mas aí o ponto que eu quero chegar para falar com você é porque ele falou assim com Deus: Senhor, como é que você pode usar uma pessoa como eu? Aí o Senhor disse: você acidentalmente tocou na fonte do meu poder. Acidentalmente. Você descobriu. Oração em línguas. Hora após hora. Ele tinha orado por 3 meses e nada ele tinha visto. Nada tinha acontecido. Mas o que é que ele estava fazendo? Edificando a sua fé. O que ora em línguas se edifica. Na hora em que o milagre precisava, a revelação veio, ele sabia exatamente o que orar, como fazer, por que fazer. Tinha a solução de Deus para aquele problema. Você compreende? Então o que a Bíblia diz é que o que ora em línguas, esse está edificando-se a si mesmo. Amém, gente? Então a pergunta é, Gabi, tu pode vir para cá? A pergunta é, se você quer experimentar essas coisas de Deus, se você quer viver no raso, ou se você quer entrar em lugares profundos. O que nós estamos dizendo é que o Senhor, Ele já deixou o caminho pavimentado. O Espírito Santo já foi dado, a linguagem de oração já foi dada, e a única coisa que eu preciso fazer é o quê? Começar a corresponder com o Espírito Santo. Amém? Vocês querem fluir nos dons do Espírito Santo? Quer deixar de ser um crentão naturalzão? Quero. Aí está o caminho. Hora após hora, orando em línguas. Então veja só, o que a Bíblia Sagrada diz, não é? Como eu disse para vocês, nós somos limitados na nossa capacidade de oração. A Bíblia diz em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo nos auxilia na oração. Existe uma linguagem de oração que o Espírito Santo nos dá para nos auxiliar nesse momento da oração. Eu não sei se já aconteceu com vocês situações em que começa a vir uma impressão dentro de você acerca de uma pessoa, às vezes um filho, a esposa, sei lá. Aí você pensa, mas eu não sei o que é. Eu não sei do que se trata. Eu só sei que o meu coração está apertado. Nós somos limitados. Mas o que é que o Senhor está dizendo? O Espírito nos auxilia. Então o que é que eu vou fazer? Começa a orar em línguas. Pode aumentar, subir. Amém? Eu vou começar a orar em línguas. Eu não sei do que se trata. Eu não sei o que é. Mas o Espírito que sonda todas as coisas, que sabe as profundezas de Deus, que sabe as mentes de Deus, eu posso orar os mistérios de Deus. E Deus pode fazer intervenção. Eu me lembro de um testemunho de um irmão. De madrugada ele estava em casa e o Espírito Santo o despertou e disse, vamos orar. E dentro dele tinha uma impressão muito forte, um avião vai cair. E veio uma figura de uma pessoa que ele conhecia. Oxe, experiente com o Espírito Santo, ele não contou pipoca, começou a orar em línguas. Eu não sei sobre o que se trata. Começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Quando encontrou o seu amigo, disse, tal dia você estava andando de avião? Sim. Aconteceu alguma coisa? Sim. Houve uma turbulência. Houve meio que um desespero, mas logo em seguida as coisas se acalmaram. Pergunto, tinha como a mente daquele homem saber do que se tratava? Não, mas o Espírito que sonda todas as coisas? Sim. Ele tinha como orar em português? Não. Mas Deus lhe deu uma linguagem sobrenatural da oração que consegue orar os mistérios de Deus. Então veja, nós somos limitados na oração. Mas o dom que o Espírito Santo nos deu nos auxilia naquilo que nós não sabemos. Nós só temos uma nota no Espírito, que algo não está bem, que algo não está direito, que algo não está certo. E você começa a orar em línguas e o Espírito Santo vai orar o que precisa. Então a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar. Não é possível você orar sem cessar se não for orando em línguas.
Porque orando em línguas você pode trabalhar orando em línguas, porque a sua mente está infrutífera. Ela se concentra no seu trabalho, mas o Espírito está orando. Você dirige, eu estou orando em línguas. Eu estou vendo o sinal, estou vendo tudo, estou vendo o pedestre, mas o meu Espírito está orando no Espírito. Eu posso orar incessantemente. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, 18, orando com toda a oração e súplica no Espírito, o tempo todo. Orando no Espírito o tempo todo, e para esse fim, vigiando e perseverando. Efésios 6, o apóstolo Paulo está falando sobre as armaduras de Deus. Ele fala sobre as armaduras de Deus. E no final de descrever as armaduras, ele disse agora, ore no Espírito, o tempo todo. Olhe isso. Então, quando você vai pegar as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6, ele diz ao final de tudo isso, cele tudo isso, orando em línguas o tempo todo. Ou seja, como é que nós vamos vencer o diabo? Como é que nós vamos sustentar as armaduras de Deus? Ele disse, precisa orar em línguas o tempo todo. Hora após hora. Nós sabemos que os dons do Espírito Santo é a solução para a igreja. A pergunta é, então por que nós não estamos fluindo? Porque para você fluir nos dons, você precisa morrer. Nós estamos muito vivos para nós mesmos. Deus está buscando pessoas cujo coração seja completamente dele. É assim que a Bíblia fala, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aquele cujo coração é completamente dele. Ora, nós vamos fluir no Espírito Santo? Vamos. Mas o meu coração é só um pouquinho do Senhor. Você acha que vai dar certo? Eu amo mais os prazeres do que ao Senhor. Acha que vai dar certo? A irmã Catherine Kuhlman, ela disse, você pode fluir na mesma unção que eu fluo. O mesmo Espírito que o Senhor me deu é seu também. E por que não acontece? Porque há um preço. Tudo aquilo que é precioso tem um preço. O que não tem valor, não tem preço. É barato. Mas se você quiser fluir com o Espírito Santo, há um preço, querido. Há renúncias a ser feito. Há ajustes a ser feito. Aí de repente eu estou falando para você sobre, cara, oração em língua é a resposta. Aí você começa a orar em línguas e vê que nada acontece. Pastor, não aconteceu não. Exatamente, porque a oração em línguas, ela precisa de decisões importantes. Se não houver decisões importantes, a oração em língua não vai fazer o trabalho sozinho. É depois de uma grande decisão, é depois de uma grande entrega, que você vai ter uma grande resposta de Deus. Irmãos, eu me lembro como hoje. Parece que eu estava lá. No dia que Salomão foi inaugurar o templo, a Bíblia diz que eles começaram a tocar música. E o poder de Deus veio tão grande sobre aquele lugar. A nuvem de Deus encheu de tal maneira aquele lugar que os músicos não conseguiam mais tocar. Eu sonho por esse dia entre nós. Que a nuvem de Deus invade esse lugar e os músicos não conseguem mais tocar os seus instrumentos. Tão bêbado de Deus, tão cheio de Deus, tão embriagado de Deus. Aquele culto não queria acabar, não podia acabar. Eu não sei como foi que Salomão acabou. Agora, o que é interessante? A Bíblia diz que antes disso acontecer, Salomão fez uma grande oferta a Deus.
Decisões importantes. Decisões que nos custam. A oração em línguas por si só não vai fazer o trabalho. Decisões. Decisões. Grandes ofertas. Grandes sacrifícios. Vocês lembram do caso de Davi? Ele foi fazer uma grande oferta ao Senhor. O Senhor disse, é em tal lugar que você tem que fazer a oferta. Ele foi lá para comprar o terreno. Quando chegou lá para comprar o terreno, o homem disse, não, meu rei, pelo amor de Deus, jamais eu vou vender o meu terreno para o Senhor. Está aí. Se quiser boi, eu te dou. O que Davi disse? Eu não vou dar ao meu Senhor nada que não me custe. Poxa vida. Por que a Bíblia diz que Deus amava Davi? O coração é certo, cara. Não. Eu não quero terreno de graça, eu não quero boi de graça. Jamais eu vou oferecer ao Senhor algo que não me custe. Eu pergunto, como é que está o nosso altar? O que é que nós temos trazido para o altar que tem nos custado? Se nós queremos grandes coisas de Deus, nós temos que dar grandes ofertas de Deus. Aquele homem, Abraão, que se tornou amigo de Deus, foi um homem capaz de entregar o seu próprio filho sobre um altar. Na hora de imolar o seu filho, a voz do céu bradou dizendo, basta, porque tu já provaste que me ama. O que Deus quer não é a oferta, é o coração disponível para ofertar. Samuel capítulo 2, a Bíblia Sagrada diz, a esse tipo de pessoa, ele disse, eu vou te estabelecer para sempre. Porque você se importa com o que está no meu coração e na minha mente. Olha o que Deus está buscando. Homens e mulheres que se importam com aquilo que está na mente e no coração de Deus. Agora eu te pergunto, como é que nós vamos saber o que está na mente e no coração de Deus se nós não fluirmos com o Espírito Santo? Quem é que vai nos contar estas coisas? Porque o que a Bíblia diz é que o Espírito Santo é que perscruta as profundezas de Deus. E é Ele quem nos conta o que está no coração e na mente de Deus. Amém, queridos? Então essa palavra de hoje nós estamos nos preparando para o Quero Te Ver. E eu quero que você fique igual aquele atleta que vai pular na piscina olímpica e fica agitado, sacudindo mão, ansioso. Eu vou pular nessa piscina, rapaz, eu vou rasgar essas águas. Eu vou rasgar essas águas. Eu quero que você comece a se rasgar nesses dias, se antecipando para aquele dia. Aqueles 3 dias que nós vamos estar diante do Senhor. Aleluia. E eu faço votos que os céus baixem, que a nuvem da glória entre, que você seja embriagado pelo Espírito Santo. Ei, você está sendo desafiado para dias incríveis. Desfrutar coisas que você nunca experimentou antes. Porque é o que o Senhor disse, aquilo que o teu olho nunca viu, que o teu ouvido nunca ouviu, que o teu coração nunca sentiu, é o que Deus está preparando. E Ele nos revela estas coisas pelo seu Espírito. E é o que eu quero. Ser cheio desse Espírito. Porque não faz sentido você ser crente e não ser cheio do Espírito de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, aqui está a Tua igreja. Temos ministrado a Tua palavra sobre os dons do Espírito Santo, oração em língua, variedade de línguas. Pai, eu oro para que haja sede no coração dos Teus filhos, a imaginação deles seja ativada, eles se vejam fluindo com o Espírito Santo, cheio da presença, cheio da unção, transbordando o rio de Deus. Pai, eu oro pela Tua igreja, eu oro por esse lugar lotado das manifestações dos dons do Espírito Santo, o profético fluindo, cura fluindo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé sobrenatural, milagres acontecendo, Senhor, naturalmente no meio do Teu povo, a sociedade sendo abençoada por causa das operações do Espírito Santo, as obras que Deus preparou para que andássemos nela,
são as nossas obras, são os nossos caminhos, são os nossos degraus que o Senhor preparou para que andássemos nela. Eu oro pela tua igreja e abençoo a tua igreja no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.